Todo mundo achou aí? Primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, você vai no verso 18. Um 18 de primeira carta de Pedro. Aí vocês prestem atenção, eu não consegui por causa do próprio tempo mesmo, depois eu pontuei a mensagem, mas os textos eu vou citar, aí você anota, depois você confere. Talvez quando você chegar em casa, o esboço está lá, no grupo, eu mando para você. Mas vai estar tudo pontuado, ok? Então, vamos seguir aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Favor, você sabe, graça. De graça ele se revelou a nós, um favor do qual não merecíamos, mas ele se revelou a nós. Então nós fomos resgatados, verso 19, pelo precioso sangue de Cristo. E o verso 18 diz: fostes resgatados, não mediante valores perecíveis, como prata e ouro. Todo mundo quer ouro, ele está dizendo, ouro não dá, é muito pouquinho. Não vale nada perto do sangue. Ouro, prata não seria capaz, mas foi pelo seu precioso sangue. E eu achei interessante que nessa versão ele diz assim, portanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como prata e ouro, que você foi resgatado do vosso, isso aqui que eu achei interessante, do vosso modo de vida vazio e sem sentido, e legado por vossos antepassados. Amém? Então, modo de vida vazio e sem sentido. Deixado, legado é deixado. É o legado que nossos avós, nossos pais foram deixando para nós. Uma vida vazia, sem sentido. A humanidade hoje está vazia e sem sentido. Isso aqui foi muito interessante, porque aqui ele está dizendo que embora a vida de um modo vazio e meio sem sentido, caminhando, e sem saber de onde veio, para onde vai, o que estou fazendo aqui, e nesse tempo de incertezas e perguntas sem respostas, e vai caminhando num turbilhão de informações que não chega a lugar nenhum. Está vazio e esvazia mais. Aí ele está dizendo assim, mas você foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Para quê? Para tirar de mim esse vazio. Para tirar de mim essa incerteza, tirar de mim esse modo vazio e sem sentido de viver. Amém? É o que o texto diz de Pedro. Sangue. O tema hoje é reencontro com o Cristo. Reencontro com o Cristo. Ontem eu falei reencontro com o Messias. E hoje eu vou falar praticamente uma continuidade. E vamos falar sobre o reencontro com Cristo, esse mesmo Cristo que deu a vida dele, o sangue dele, que derramou a sua vida em favor de nós, para tirar de mim o nosso vazio, para arrancou de nós, tirou de nós o vazio, aquele oco, vazio é aquele oco, aquela vida sem sentido nenhum. Muitos acham que não tem nenhum sentido, chega a ponto de achar que não tem sentido nenhum, que até tira ela. Mas ele vem e preenche esse vazio. Reencontro com Cristo. E eu estava falando ontem, vou recapitular uma coisa bem rápida de ontem aqui, nesse texto de Lamentações, porque o Espírito me levou para uma questão. As pessoas hoje, mesmo as que conhecem a Cristo, estão vivendo como que vamos chamar esse desfalecimento, esse amortecimento, esse esfriamento? Ela tem vivido por isso, por falta desse texto que está aqui, de Lamentações 3:20. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar o que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu usei esse texto ontem como base para direcionar a igreja o porquê que ele deu essa palavra. Não são estudos aprofundados, não são coisas assim mergulhadas lá no profundo, tanto conhecimento, aquele crescimento, aquela fome de conhecer coisas ocultas, aquilo tudo. Não resolve. Ele fala, a igreja está desfalecendo, porque ela precisa se lembrar. Eu quero lembrar o que pode me dar esperança. Eu quero lembrar. E ele falou, você tem que lembrar a igreja do que é que dá esperança. Então eu preciso trazer a memória, ativar a nossa memória, que o que nos dá esperança é justamente a bondade dele, o quanto ele é bom. E ontem eu li um texto lá, onde ele foi no Getsemane, onde começa uma relação de casamento. Ele vai começar a se casar, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e ele começa a relação de casamento entre Cristo e a igreja. Começa um relacionamento de casamento entre Cristo e a igreja. E esse relacionamento de casamento, ele dá início no Getsemane. O início da aliança dá no Getsemane. Por quê? Mas isso já não é desde antes da fundação do mundo, não. Ela dá início de fato com o derramar do sangue, porque é o sangue que vai selar a aliança. Então a primeira vez que ele derrama sangue é no Getsemane, pela igreja, ele soa sangue. Você vai saber disso já já. E ali ele sela o casamento. O casamento na época, nos tempos bíblicos, nos tempos judaicos, era assim: uma família, outra família. O pai de família, que o pai do noivo, ia até o pai da noiva, da menina no caso, não é noiva, não é nada ainda. Uma família conhece outra família, então os pais vão se encontrar e vão fazer uma espécie de um contrato. E eles vão acertar, pai com pai, eles vão se acertar para o casamento do filho com a filha. E normalmente a parte do noivo paga um dote. Ele paga um dote para o pai da moça e fica selado um compromisso. Porque agora que ele pagou esse dote, selaram um compromisso, aí eles vão embora. De 6, 8 meses a 1 ano, eles vão voltar. Quando o noivo voltar, por quê? Porque ele foi preparar lugar, porque ele vai se casar afinal. Então está selado ali, está um desposamento ali. Então ele vai embora. Quando ele volta no período daquele 1 ano, ela precisa estar preparada. O famoso enxoval, né, que todo mundo conhece, ela vai se preparar com especiaria, se preparar espiritualmente, ela vai se preparar ansiosamente esperando esse noivo chegar. Quando ele chegava, se ela estivesse nos conformes, tudo dentro da expectativa, bem cuidada, bem separada para ele, ali ele levava ela e havia cerca de 3 a 7 dias de festa. E ali selava-se o casamento, debaixo dessa bênção dos pais, né, nessa concordância dos pais. Então eram os pais que arrumavam essa relação. Era assim, e Cristo, a relação de Cristo e a igreja, ele, para poder expressar, ele vai usar esta tipologia. Ele usa isso como tipologia. Então o pai agora vem com Cristo e ele vai tratar um casamento e ele paga um dote, que é o seu próprio sangue, ele paga um dote em resgate para fazer dela agora a sua noiva, e no tempo devido ele vai voltar e vai levá-la aonde você vai ler em Apocalipse 19 sobre as bodas do Cordeiro, ou seja, o selar do casamento. Então ele vai voltar para selar o casamento, mas ele paga, por isso que ele pagou, só que ele pagou um preço muito alto. Ele pagou preço de sangue, ele não pagou com ouro e prata. Ouro e prata é muito pouco. Juntar todos os tesouros do universo é muito pouco. Não ia ter como resgatar a nossa vida. E ele vem e paga, ele faz isso usando o próprio sangue. E ontem eu dizia também, a respeito de um casamento, ele tem cerca de 15 itens muito bons para se sustentar um casamento, mas tem 4 que é base. Se falhar nesses 4, em um dos 4, se errar em um desses 4, os outros que vêm depois, os outros 11, eles vão cair igual dominó, caindo assim, não vai ter como. Esta aqui é a base da base. Sabe aquele alicerce de base da onde a construção vai ser edificada? São esses 4 que estão aí, ó. É a bênção dos pais, as testemunhas, os votos e a bênção sacerdotal, que nada mais é que a presença da palavra. A palavra, a oração, aquela bênção de momento.
É preciso ter isso aqui para que cele um casamento bíblico, um casamento nos moldes da palavra. Então a bênção dos pais era fundamental. Por quê? Porque quando Cristo está no Getsemane, suando sangue, era para selar exatamente este casamento. O pai queria que ele ficasse com a igreja. E ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, que eu possa me livrar desse cálice. Eu não quero distanciar de ti lá naquela cruz. Não é por causa da cruz, é por causa da distância do pai. E ele tem uma relutância ali. Por 3 vezes ele ora em agonia e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade. E foi feita a vontade. Qual? A vontade do pai é que ele aceitasse a igreja. O casamento começa a ser selado ali. Aí ele começa a suar sangue na terra. Eu vou voltar nesse assunto. Então ele precisa da bênção dos pais. E aí o que ocorre? Se casar sem a bênção dos pais. Bênção dos pais não é só o que os pais falam. Tem um dito popular, né, que falar até papagaio fala. Não é só a bênção dos pais. É o coração alegre dos pais. Já é suficiente. Os pais se alegram. Por isso que antigamente eram os pais que acertavam. Os pais tinham que estar felizes. E aí a bênção dos pais é necessária para que um casamento vá bem. As testemunhas, porque isso não pode ser feito no oculto, não é algo misterioso, é algo revelado. Entre Cristo e a igreja é algo estrondoso, é a mega festa que vai haver. Os votos, porque quando Cristo está na cruz, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele está usando os soldados que bateram nele, aquelas pessoas que estão xingando, falando, humilhando, zombando, e ele está dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando ele está dizendo isso, é uma projeção profética da minha vida e da tua. Porque ele estava apanhando, sendo crucificado, ele estava sendo surrado, humilhado por causa do meu pecado. Então eu estou incluso. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo: perdoa, Pai, porque eu já perdoei, já está liberado. Perdão, eu estou liberando, perdão é liberação, eu já estou liberando, já estou soltando, para que eles possam prosperar. Agora então ele libera aquele perdão. E ele está fazendo seus votos. Ele vai falando várias frases no decorrer da crucificação e vai selando os votos. Quando passa o tempo, a parte dele está pronta. Quando passa o tempo, eu tenho que fazer o meu voto. Como um cristão, como esposa do Cordeiro, na tipologia, o que eu preciso? Selar meu voto. Que também é diante de testemunha, também é público, eu também vou confessá-lo como meu rei. Eu vou abrir mão da minha vontade para fazer a vontade do Pai, porque o Pai quer que eu tenha Cristo como meu resgatador, como meu esposo, na tipologia entre Cristo e a igreja. Então eu preciso confessá-lo como único e suficiente Salvador. Eu preciso reconhecer o que Cristo fez. Preciso reconhecer o preço caro que Ele pagou. O quanto Ele fez e não precisava fazer, mas fez. Então eu vou também fazer meu voto, vou dar a minha vida a Cristo. E torno público. Aonde eu estiver, eu vou falar: eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Eu não sou nada mais, nada menos que um filho do Altíssimo. Eu nasci de novo, eu creio em Cristo. Já criei muita coisa, não resolveu, mas Ele eu criei e resolveu tudo. Porque o vazio foi cheio. E os problemas, eles ficam, mas aqui dentro está cheio. Você enche, as respostas começam a brotar de dentro, porque enche dele. E a bênção sacerdotal, que no caso de Cristo é a presença do próprio Pai, e Ele próprio é a palavra. Ok? Então isso aqui é a base de um casamento, para ele prosperar. Casam com os pais emburrados, os pais tristes, talvez chateados, magoados, e casa. Dá errado. Dá tudo errado. Não funciona. Faz sem testemunha, ou seja, conheceu hoje, amanhã já sumiu, já desapareceu, já foi para motel, já sumiu, já acabou. E ele fala: não, estamos casados. Não há os votos, não existe nada. A bênção sacerdotal, quer dizer, não faz nada debaixo da palavra, não vai dar certo. E não é profecia, é princípio estabelecido. Esses princípios é para que dê certo. Tem nada assim, que é sacrificoso. Não sei se tem essa palavra esquisita. Não tem isso. É algo que é natural. É natural que os pais se alegrem, é natural que façam os votos, é natural que as pessoas saibam. E nós fizemos alguns casamentos, eu já fiz vários casamentos aqui, nós fizemos na igreja. E de todos esses casamentos que fizemos, alguns são filmados, outros estão fotografados, são vários, muitos casamentos. Então você percebe, para que um casamento ele seja, para que ele caminhe assim, para que ele caminhe
bem, é preciso ter alguns princípios. Você percebeu que acontece tudo isso na cerimônia e não dói nada, você não percebe. Não percebe, mas tem a bênção dos pais, tem as testemunhas, tem os votos, tem a bênção sacerdotal. E Cristo fez isso com a igreja. No selar o casamento com a igreja, houve tudo isso. E muitas outras coisas mais, mas esta é a base concreta e sólida a respeito do casamento. Esses dias eu vi que o Wesley e a Amanda ficaram noivos, né? Mas, tem data já ou não? O papo fica apertando, né? O pastor fica apertando o povo. Que coisa. Deixa o pessoal pensar aí, coisa. Mas se tiver, já fala com nós aí. Se tiver, comenta aí que é bom. Aleluia. Bom, aí hoje eu quero, em cima disso, eu vou entrar assim numa... É dentro do mesmo assunto, tudo igualzinho, nada muda. Só que eu vou entrar numa outra linha, porque assim, ele me levou hoje, eu ministrei isso há 7 ou 8 anos atrás, 2014, 2013, por aí. E eu fui repaginando isso, eu fui revendo algumas coisas, alterando, porque as coisas mudam, as revelações alteram, elas são crescentes. E eu quero falar um pouco dessa questão do preço. Quanto custou essa esposa para o cordeiro? Que foi preço de sangue. Você sabia que o sangue, ele é o maior órgão, né? Ele circula em todos o maior tecido do ser humano, e ele circula em todos os órgãos do nosso corpo. Nós também, embora estamos aqui, né, longe, sim, mas o sangue que rega a nossa vida é o mesmo. Então o sangue de Cristo, ele tem esse poder dentro da igreja, dele circular e dar vida a todos. Sangue significa vida. Sangue é vida. A vida da carne é o sangue, assim como a vida do espírito é luz. Por isso que Satanás é um morto, porque ele vive nas trevas, então ele não tem mais vida. Mas o sangue, ele vai trazer isso para nós. Então, se o sangue ele não chegar numa célula, vai ocorrer a morte. E eu queria falar com você sobre os 7 derramamentos de sangue. Cristo derramou sangue 7 vezes. Do Getsemane até a cruz, ele derramou 7 vezes. Só que não é simples assim. Porque quando ele foi pagar o dote pela igreja, por todos aqueles que estavam perdidos, ele fez isso em favor de toda a humanidade. Só que nem todo mundo quer, porque nem todo mundo sela voto com ele. Cada um prefere ficar na sua religião, na sua ideologia, na sua filosofia, e vai ficando. Mas aquele que se dobra ao derramamento de sangue, dá valor ao preço que ele pagou, porque não foi um preço de preço, mas foi um preço por valor. Por ele saber o valor que temos, ele pagou esse preço tão caro do sangue. Então eu vou passar para vocês os 7 lugares onde ele derrama sangue. Então você anota, porque isso vai valer para toda a tua vida. Porque isso vai te trazer à memória como você é importante, o que isso significa para nós, o que isso significa para mim e para você. Ele não lembra disso, ele não precisava mover um dedo por nós, não merecíamos. Por graça, ele vai derramar o seu sangue, por 7 vezes ele derrama sangue, não é só na cruz, não, ele começa a derramar sangue no Getsemane, e eu vou começar aqui. O primeiro derramamento é o Getsemane, que está no livro de Lucas, no capítulo 22, 41, que está escrito assim, ó. Eu vou dando os textos, eu não consegui colocar todos os textos ali. Não deu. Então você só anota os textos, depois eu mando esse esboço para você, pelo zap, e eu vou lendo, você só presta atenção que eu vou usar alguns textos para afirmar o ponto. Então no Getsemane, como que ele derrama? Lucas 22, o 41 ao 44, está narrado isso. Diz assim, ó. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. E ele ora o quê? Ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. E foi então que apareceu-lhe um anjo do céu, que o encorajava, e em grande agonia orava ainda mais intensamente. Aí vai ter um ponto e está escrito assim, ó. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Lembra, sangue é vida. E caiu sobre a terra. Terra somos nós. Pó. Eu sou pó. O homem veio do pó. E agora um pó caído, sem vida. Mas o sangue começa a tocar o pó da terra, o pó da nossa vida. Sem necessidade, ele faz por graça.
É de graça, para mim é um favor, para ele é um sacrifício, para mim é um favor. E ele vai fazer esse sacrifício, vai pagar, como nós lemos no início lá em Pedro, ele pagou, ele resgatou com preço de sangue. E diz aqui que ele começa a suar, e ele começa a suar sangue, e isso cai sobre a terra. Mesmo diante desse sofrimento terrível, ele faz a vontade do Pai. Nós, com um sofrimento muito pequenininho, às vezes nem sofrimento, às vezes é só manha, não fazemos a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai num profundo sofrimento, porque ele estava em agonia. Ele estava agoniando, era muita treva, era muita pressão, porque ali estava em jogo toda a humanidade. Ele poderia renegar, se ele fala, eu não vou fazer, ele continuaria sendo quem ele é, mas nós não. Não teríamos salvação, não teríamos. Só que o que chama atenção é que ele vai suar sangue e vai, pelo seu suor, ele vai jogar esse suor, vai cair suor na terra, que é sangue. Então eu vou trabalhar com vocês hoje com um pouco de tipologia, ou simbologia, para você entender. Simbologia bíblica, tipologia bíblica é a mesma coisa, para você compreender. Ele está suando sangue. Na tipologia bíblica, suor é algo que eu faço pelo meu empenho. Suor é algo que eu vou fazer pelo meu esforço. Você não começa a trabalhar e vai para a roça e puxa enxada e ou está dirigindo, pegando estrada, carregando uma coisa ou outra, suando, está suado. O suor é símbolo do meu esforço. Quanto mais eu me esforço, mais suado eu fico. Quanto mais eu me esforçar. E olha que interessante, aqui em Getsemane ele agora está suando e o seu suor se transformando em gotas de sangue. Ou seja, sangue é vida. E ele está agora com o seu sangue, lembra, ele está pagando e comprando e resgatando. Então, se ele está comprando, pagando e resgatando, ele começa pelo seu suor. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Ele está redimindo para que hoje eu volte à condição que Adão tinha antes da queda, porque não precisava suar, ele comia da mão do Pai. Então agora ele está resgatando, colocando o homem de volta na condição que Adão tinha antes de cair, porque depois que ele cai em pecado e ele é tirado do jardim, posto para fora, há uma palavra para ele que diz assim: agora com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Por que agora? Porque antes não era assim, ele comia da mão do Pai, ele estava em glória. Então o suor aqui na tipologia significa o esforço que eu e você fazemos, inútil, não vai chegar a lugar nenhum. E o Messias, o Machia, o Filho do Altíssimo, ele veio para trocar de lugar comigo. Então o que ele fez? Ele vai suar no meu lugar, para que no sangue dele eu descanse. Está entendendo? Então ele soa sangue, já começando a redimir, a resgatar a minha condição. E tirar de mim um esforço do qual eu não vou dar conta, eu nunca conseguiria fazer. Nada que pudesse me salvar, mas ele fez, então, no sangue do seu suor. Ele está dizendo que agora está tocando de lugar comigo, então ele suou sangue no meu lugar. Por que ele suou e tem sangue? Porque ali tem vida. Então ele soa e troca de lugar comigo. Então ele soa o meu suor, para que eu descanse no seu sangue. O seu sangue dá descanso para mim, porque agora eu não preciso suar, mesmo porque não ia resolver. Eu não preciso fazer nada para ser salvo, apenas creio no sangue que ele derramou. Não há nada que você possa fazer nessa terra que possa salvar você. Nada, não tem obra que você faça. A palavra diz que você pode vender todos os teus bens e dar aos pobres, você continua perdido sem Cristo. Nada, não há uma obra que eu faça para ser salvo. A salvação é algo que veio, é creditado pelo sangue de Cristo. Só Ele podia pagar esse preço. Então o que eu faço para ser salvo? Creio no sangue dele, eu creio no sacrifício dele, do qual ele vai redimir. Lembra que ele está preparando uma esposa. E ele começa preparando uma esposa, interessante, ele já começa dando descanso para a esposa. Ele começa dando descanso para aquela que ele escolhe como esposa. Então ele vai suar, ele vai se esvair no suor, e isso já em sangue trazendo vida, no pó. O suor, o sangue toca no pó da minha vida. Levanta a tua mão.
Pai, eu profetizo que aqueles que estão esgotados, aqueles que estão cansados, aqueles que estão com a sua vida suada, estão exaustos, que o descanso do Senhor possa nesta hora tocar o coração do teu povo, que nesta hora o descanso do qual o Senhor trocou conosco, possa fazer valer agora na vida de cada filho e de cada filha desse lugar, cada um que está nesse lugar e cada um que nos acompanha de longe, que o descanso do Pai agora tome conta de você, e você não precise suar para ganhar mais nada, porque a partir de hoje comerás da mão do Pai. Assim seja declarado, colocado perante o Senhor a nossa disposição em crer no sacrifício vivo do seu sangue tocando o pó da terra no Getsemane com o seu suor, para que eu descanse. Ele suou no meu lugar, para que agora eu possa no sangue dele descansar. Assim seja eu, minha casa, você e tua família. Amém? Amém. Ele redimiu. Isso é um resgate. Então ele derrama um sangue para nos resgatar. E é o primeiro suor. A primeira sangue derramado de sangue foi no suor. Ele soa e derrama sangue. Mas não foi só isso. Segundo, ele derrama sangue nas 39 chibatadas. Quem já viu aqueles filmes, né, que fazem por aí, tem um instrumento ele tinha, não me lembro se era 10, 12 polegadas, e com fitilhos de couro, com pedaços de osso na ponta, pedaços de metal, chamado azorrague. Esse chicote era batido 40 chibatadas. 40 chibatadas. Então, eles não contentavam apenas em crucificar o bandido, vamos pôr assim, o criminoso. Então, eles, antes de crucificar, eles davam chibatadas. 40, mas em Cristo deu 39. E você vai saber algo curioso agora, já nisso, e eu vou ler um texto só para você. Como eu disse, eu vou marcar os textos. João 19, 1. Sendo assim, Pilatos tomou a Cristo, a Jesus, e o mandou flagelar. Aqui ele já havia sido pego, ele já havia suado sangue no Getsemane, vem os soldados, o pega, o prende e leva para Pilatos, com aquelas acusações, aquela coisa toda, e agora manda flagelá-lo. Flagelar é exatamente o que vão fazer. O instrumento usado para fazer o que eu acabei de dizer, ele se chama flagelo ou azorrague. É o mesmo instrumento, o mesmo chicote. Flagelo ou azorrague, é o mesmo instrumento. E eles amarravam as mãos e os pés, meio que debruçado, e batiam nas costas. Ali saíam vergões, saíam... Na realidade, historicamente, muitas pessoas não chegavam para a cruz, morriam ali mesmo. Muitos morriam nas 40 chibatadas. Ele levou 39. Ele levou 39, não levou 40, levou 39 chibatadas. E eram 40 chibatadas que normalmente eles faziam antes de ir para a continuidade do sacrifício ali, do serviço todos que eles achavam que tinham que fazer, da cruz, e ele vai passar pelo azorrague. Ele leva 39 chibatadas. E é interessante que é um texto, você só anota, eu leio para a gente rápido. Em Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5 fala assim: e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, ele levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por todas as nossas próprias culpas, transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Então ele vai derramar sangue nessas 39 chibatadas. Por que ele leva 39 chibatadas? Hoje dá para você entender por que 39 e não 40. E hoje você vai entender por que essas chibatadas elas eram necessárias. Lembra, ele é o Messias. Qual é a função do Messias? Trocar de lugar comigo. Então ele vai suar no meu lugar para que eu descanse no lugar dele. E agora ele vai levar essas chibatadas e ele vai levar no seu corpo, nessas chibatadas, ele vai trazer cura. Nas suas feridas nós somos sarados, é nessas feridas aqui. É nessas específicas, quando o texto de Isaías está dizendo em 53, é sobre essas feridas aqui. E é muito interessante, por quê? Porque se você digitar no Google as raízes das enfermidades, os estudos mais recentes das raízes de enfermidades, isso é estudo científico.
Existem milhares de enfermidades. Tem uma por aí, né? Milhares. Mas eles, num trabalho científico, eles provam que as raízes de enfermidades são 39. Todas as enfermidades, as milhares que tem, elas brotam das 39. São raízes. Só você estudar, você vai saber disso. Aí eu posso entender que ele levou 39 chibatadas. Aí você vai conseguir fazer uma associação e entender por que 39 chibatadas, porque ele foi na raiz, ele nos curou já desde a raiz. Ele pegou na raiz de todas as nossas enfermidades, por isso ele diz que pelas suas feridas nós fomos curados. Amém? Levanta tua mão, porque hoje é dia de bênção, é dia de fazer troca mesmo. Pai, em nome de Cristo, que cada uma dessas chibatadas, segundo a tua palavra, ele nos curou. Então hoje nós trocamos de lugar. Se há alguém nesse lugar doente, seja feita a troca agora. Em nome de Cristo, haja a cura imediata agora no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Haja agora, pelo sangue do Cordeiro, haja uma cura instantânea agora na tua vida. Em nome de Cristo, eu declaro você curado. Eu declaro você curada, não por mim, não pela minha declaração, mas pelo sangue dele. Porque ele diz na sua palavra, pelas suas enfermidades, as suas feridas, fomos curados das nossas enfermidades. As nossas enfermidades estavam sobre ele. Mediante suas feridas nós fomos todos curados. Eu declaro a igreja curada. Eu declaro a igreja curada, a igreja livre das suas doenças, das enfermidades, porque nas suas raízes elas já foram curadas e cravadas com ele na cruz. E ele fez a troca comigo. Ele ficou enfermo. Ele foi enfermo no meu lugar e no teu, para que eu e você, no lugar dele, tenhamos saúde. Amém? Pegou? Tem que crer. Tipologia, simbologia, projeção profética, eu preciso crer. Mas aí ele não para nisso. Então ele vai redimir aquele suor, aquele sacrifício inútil e vai trazer um descanso. Aí agora ele vai redimir também, trazer de volta uma saúde que o homem perdeu. E ele agora vai trazer cura. Mas aí ele derrama sangue pela terceira vez. Porque quando foi isso? Com a coroa de espinhos. Mateus 27, 29 e 30 fala assim: trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre a sua cabeça e puseram em sua mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó rei dos judeus. E cuspiram nele. E tirando o caniço da sua mão, espancaram-lhe com ele a cabeça. Isso aqui é importante. Tudo é, mas... pegaram uma coroa, teceram uma coroa de espinho, com espinhos de aproximadamente 5 centímetros cada espinho, 4, 5 centímetros a planta tem. Eles teceram uma coroa, puseram na cabeça dele e deram uma cana, um caniço na mão dele. E começaram a zombar dele, falaram: salve, salve, ó rei. E começaram a zombar, e ele, como um cordeiro mudo, está ali suportando. Num dado momento, como não bastasse colocar essa coroa na cabeça dele, eles pegam o caniço e começam a bater. Eles batem na cabeça dele, e os espinhos dessa coroa vão cravando na pele. Lógico que não entra no osso, mas entra no crânio, e vai varando pelo seu crânio, vai varando pela pele da cabeça. Ele começa a sangrar na sua cabeça. E aqui é a terceira vez que ele vai derramar sangue para resgatar exatamente a igreja. O interessante aqui é que essa coroa de espinho, essa coroa cheia de espinho, da qual foi cravada nele essa coroa, quem está coroando ele, espiritualmente falando, se você for para Mateus no capítulo 4, Satanás vai tentar Cristo no deserto. E fala para Cristo assim, ó: está vendo todos esses reinos? Todos esses reinos eu te darei. Eu te darei, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos, porque a mim foi dado. E de fato foi dado. Quando o homem pecou, entregou para ele. Ele, embora é pai da mentira, ali ele estava falando o real, a verdade. Era uma tentação. Só que o diabo tenta como? Ele tenta oferecendo para você o que já é teu. Porque está oferecendo para Cristo o que já seria de Cristo. Então ele oferece na frente. E ali ele estava dizendo assim: eu te entrego tudo, ou seja, eu vou te coroar. Só que tipo de coroa que ele tem? A de espinho. Quando o homem peca lá no jardim do Éden, que Adão peca, toda a natureza geme, você vai perceber que a terra começa a produzir espinhos e abrolhos. E desde então,
a vida do homem é espinhosa. Desde então, os espinhos, as ferpas são cravadas na nossa mente. Foi falado aqui, né, da mente, mudança de mente. A Bárbara falou da mente. Então a cabeça, e agora ele vai receber, e o diabo mal está sabendo que por ele ser o Messias, ele tem o poder de fazer a troca. Então o que ele faz agora? Ele recebe essa coroa de espinho, e em troca ele me dá uma coroa de glória. E então ele recebe aquilo que é uma coroa de espinho, que aparentemente ali está muito mal, e de fato é mal, era minha, era para ser da humanidade, que já vivia toda espinhosa. E aí ele recebe essa coroa de espinhos para que eu possa ser coroado por ele numa coroa de glória. Então Cristo, ele recebe isso da própria mão do inimigo, de boa, em silêncio, suportando calado e derramando seu sangue. Lembra, em todas essas fases tem derramar de sangue, porque só se compra, só se resgata, só sela aliança com sangue. Então tem sangue no Getsêmani, você percebe que tem sangue no suor, vai ter sangue nas chibatadas, tem sangue na coroa. Aonde ele vai derramar sangue, tudo isso é por causa da igreja, é por minha causa e por tua causa. Ele está fazendo isso por nós. Ele está fazendo, na verdade, por toda a humanidade. Basta crer. Ele deixou aberto, a parte dele ele foi selando, porque ele é de aliança, e ele derrama o sangue, e ali quando ele recebe isso na cabeça, ele está mudando a coroa. Ao mudar a coroa, recebe uma coroa de espinhos e me dá uma coroa de glória. Ou seja, ele está mudando a minha forma de pensar, porque a coroa vai na cabeça. Cabeça é governo. Cabeça é governo. Levanta a tua mão hoje em nome de Cristo, que o governo da tua vida seja alterado agora. Tudo que for espinhoso na tua mente, todo pensamento de suicídio, pensamento de desistência, pensamento de derrota, pensamento de fracasso, pensamento de autocomiseração, pensamentos que vêm trazendo depressão, opressão, que vêm trazendo desgaste, todo pensamento maligno, espinhoso, seja lançado por terra, porque Cristo já nos redimiu e o seu sangue já nos deu uma coroa nova, uma coroa renovada, uma coroa nele, dada por ele e para ele. Assim seja a nossa mente renovada hoje, coroado por ele, porque ele já levou todos os espinhos da tua cabeça embora. Em nome de Cristo, o sangue dele resgatou a nossa mente. Amém? Não deixa os maus pensamentos mais permear a tua vida. Não deixa, porque aonde tem sangue derramado tem remissão. Aonde ele derramou sangue, ele fez troca. Então ele está trocando. Ele está trocando. Os ataques que as pessoas têm na mente. Tudo que você pensa, faz. Ou melhor, tudo que você faz é porque pensou. Então nós pensamos e fazemos. Então uma mente contaminada, atitudes erradas, é natural. Então ele muda a nossa mente, colocando em nós uma coroa de glória. Não mais de espinho, não mais espinhoso. Não é mais espinhoso. Esses espinhos ele tomou para ele. Ele é o Messias. Lembra disso, o Messias troca de lugar. A função dele é mudar de lugar comigo, sem necessidade, decisão dele. E não para por aí. Isso daqui nem todo mundo sabe, mas quarto, ele derrama sangue aonde? Na barba tirada do rosto. Ele apanhou tanto, irmãos, que arrancavam a barba dele arrancavam com a unha, arrancava a barba dele com as mãos, tiravam a barba dele, surravam a barba dele. Anota um texto aí. Mateus 26, 66, 68 diz assim: que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte é. Nesse momento alguns cuspiram em seu rosto e os esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas, vociferando, xingando, maldizendo ele, e dizia assim: profetiza-nos, pois é Cristo. Diz assim, profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Então eles batiam nele, batiam no rosto, arrancavam suas barbas, esfolavam seu rosto, e falavam para ele: profetiza, porque eles colocaram, na verdade, estão dizendo assim, quem que fez isso? Ele dizia isso porque eles vedaram os olhos dele e batiam, cuspiam nele. Mas há um texto revelador em cima dessa cena, em Isaías 50, verso 6, anota aí. Diz assim: ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face
aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Então ele ele arrancava as suas barbas e o sangue corria pelo seu rosto. E na tipologia, na simbologia, o que isso significa? O que ele está redimindo com isso? Apanhando no rosto, o que ele está redimindo com isso? Sendo ali esbofeteado, humilhado, arrancando sua barba. O que ele está redimindo com esse quarto derramado sangue? Ele está redimindo, ele está trazendo de volta, está resgatando algo por causa desse sangue derramado do seu rosto. O sangue que brotou do rosto dele representa o oposto. O oposto, lembra? Ele está apanhando, está sendo esbofeteado, está sendo esmurrado, está sendo zombado, está sendo rejeitado. Quando o sangue dele começa a descer pelo rosto, ele está fazendo troca comigo de toda a rejeição. Pode anotar, toda a rejeição. Ele está recebendo sobre ele uma rejeição que é para nós, ele recebe sobre ele. Porque ele está sendo humilhado, está sendo rejeitado. Uma outra coisa, sabe por que os romanos arrancavam a barba dele? Você já depilou barba? A minha esposa faz isso. Ela é depiladora, né, de mulheres, tem a Dai, por aí que faz também. Mas nunca ela tirou um pelo do meu rosto, nunca. Você consegue imaginar, não Rudieri, né, arrancar aquele tufo de barba na unha? Você consegue imaginar isso? E faziam isso com ele. Agora, por que fizeram isso com ele? Porque eles sabem que para um judeu, e até biblicamente, a barba é símbolo de autoridade, símbolo de identidade. Eles estavam arrancando a identidade dele, tirando dele a identidade, dizendo que ele não tinha autoridade. Estavam sujando a sua identidade ali, querendo fazer isso com ele, e ele ali quieto, suportando aquilo tudo. Por quê? Porque ele estava arrancando. Lembra, o Messias faz o quê? O que ele faz? Troca. Ele está fazendo uma troca. Então ele agora está levando a nossa falta de identidade, a nossa rejeição, a nossa humilhação, a nossa falta de autoridade. Ele está arrancando tudo. Então levanta a tua mão. Ele já fez isso lá naquele dia. Ele já arrancou de você toda a rejeição. Ele já trocou com você toda a rejeição, toda a falta de autoridade. Tudo ele arrancou. A sua identidade é tua. Ele te deu identidade. Porque a falta de identidade ele levou sobre ele, naquele sangue escorrido do seu rosto, arrancando da sua barba. Hoje ele devolve e deu para você naquele dia. Ele redimiu a tua autoridade, a tua identidade e trouxe de volta, para que você seja remido, trazido de volta a sua identidade. Ele te chama agora de filho, ele te chama agora de quem é amado, de quem não é rejeitado, pelo contrário, é aceito por alguém agora que tem uma autoridade, tem uma identidade, se identifica com o Pai, por causa do sangue que ele fez naquele dia, redimindo pela sua barba, pelo seu rosto sendo surrado. Assim seja sobre mim, sobre você de casa. Amém? Quarta remissão ele fez, ao derramar ali o seu rosto sendo esbofeteado. Você lembra que o pecado roubou a identidade do homem. E ele vai devolver a identidade. Lembra que ele está só trocando. Cada vez que ele derrama sangue, ele está fazendo uma troca. Cada vez que ele derrama sangue, ele está formando a esposa. Ele está formando a igreja. Está formando cada um de nós. Mas não parou por aí. Aí ele vai derramar sangue pela quinta vez. Onde? Nas mãos. Quando os cravos vão pregar ali o seu punho, as suas mãos. Diz em Mateus 27:35, e aconteceu que após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes. Ou seja, depois da crucificação, cruz. Então ele derrama sangue nas mãos. As mãos são pregadas, as mãos são sangradas, as mãos derramam sangue. Lembra que ele está fazendo isso, ele está formando uma igreja, ele está formando a esposa, ele está formando a sua amada, porque ele é um compromisso de casamento, então tudo ele tem sangue derramado. E agora nas suas mãos ele derrama sangue, porque ele vai passar por isso, e aqueles pregaram as mãos dele. Agora, para que servem as mãos? As mãos, elas têm algumas utilidades. Elas servem, biblicamente falando, para abençoar, para abraçar, para prosperar, para tocar o aflito, para expressar cuidado. Tudo isso serve às mãos.
Tudo isso as mãos elas servem. E tem algo especial nas mãos que ele fala assim no Salmo: o que você puser a mão, prosperará. Por quê? Porque a mão é instrumento de prosperidade. Você não viu pessoas que não têm saída? Qual o ditado que ela usa? Eu estou de mãos amarradas. Por quê? Ele está dizendo: não consigo fazer nada. Não está dando certo, eu estou de mão amarrada, o dinheiro acabou, nada funciona na minha vida. Mãos atadas é símbolo de um definhamento da sua prosperidade. E ele agora está colocando isso numa remissão das próprias mãos, onde ele vai, com o sangue dele nas mãos, vai remir as nossas mãos. Ou seja, ele vai trocar de lugar comigo. Então ele vai deixar que as mãos dele sejam presas, que elas sangrem sendo presas, para que as minhas sejam livres para prosperar. Acho que você não entendeu. As minhas mãos sejam livres para prosperar. Amém? E isso não tem nada a ver com crise mundial, crise sazonal, não tem nada a ver, tem a ver com o princípio divino. Se eu, pela fé, eu creio que Ele redimiu as minhas mãos não estão travadas e atadas, porque a dele foi travada e atada no meu lugar, para que a minha seja livre. Amém? Então aproveita e já levanta as duas, em nome de Cristo, que as tuas mãos possam fazer jus a esse sangue que foi derramado. As tuas mãos estão livres, estão soltas, prontas para prosperar, porque as mãos dele foram presas, para que a minha e a sua ficasse livre. As mãos dele foram sangradas, porque ali no sangue resgatou, trouxe de volta, trocou de lugar comigo. Ele ficou preso para eu ser livre, ele ficou ali atado para que eu fosse liberto. Então seja livre, e onde puser a tua mão, prospere. Onde tocar a tua mão, prospere. Onde puser a tua mão, ele está livre. Não há nenhum cravo na tua mão. O cravo que era para a tua mão está na dele. Ele foi cravado no meu e no teu lugar. Então tuas mãos estão livres. Livres, livres para prosperar. Livres para tocar. Livres para abraçar. Livres para abençoar. Estão livres, as tuas mãos estão livres. Então aplaude ele, já que está livre. Aleluia! Ei! Tem mais um lugar, o sexto, que sangra, seus pés. Prega ali as mãos, e ali ele faz a troca de lugar. Ele prega dele para libertar a minha. Se a mão dele foi presa para libertar a minha, então nós não podemos falar: eu estou de mãos atadas. Mentira, é que você não entendeu, ou não creu. É pela fé. As nossas mãos não estão atadas. Por quê? Porque ele foi atado, pregado no meu lugar. Mas e os pés? Mesma coisa. Porque ele tinha sido crucificado. E o sangue derramado que ele derrama ali sobre os seus pés, o sangue que ele derrama é para resgatar os nossos pés. Se as mãos, elas são instrumentos de posse, de prosperidade, onde tocar prosperará. Os nossos pés, você lembra de Josué? Josué, vai que eu sou contigo. Aonde puser a planta do vosso pé será vosso. Os pés são instrumentos de posse. Os pés são instrumentos de posse. Por mais que os teus olhos estejam abertos e tenham uma visão, se os seus pés não andam, não chega lá, fica só vendo, nunca chega. Então eu não posso apenas visualizar, sonhar, imaginar, ou ter mesmo uma visão, ter planos, se os meus pés estão travados, não se apossam de nada. Onde pisar a planta do vosso pé será vosso. Sabe o que Cristo fazia? Ele pisava num lugar com os pés e dizia: é chegado o reino. Por quê? Porque ele está com os pés naquela terra. Onde ele pisar a planta dos pés, ele declarava: é chegado o reino. Porque os pés dele aqui, eles estão caminhando e selando e nos ensinando. Aí quando ele vai para a cruz, ele vai trocar de lugar comigo. E os meus pés que não se apossam de nada, os meus pés que não caminham para nada, meus pés que não têm rumo, porque os pés são aqueles que vão seguindo o rumo. Cristo é o caminho. Só que esse caminho, eu preciso caminhar nele, eu preciso que meus pés sejam livres. Então ele vai redimir os meus pés, com o sangue derramado, ele vai redimir os meus pés. O sangue que ele derrama dos pés vai redimir e vai recuperar o meu alvo, o meu rumo, o meu ímpeto, o meu instrumento de posse. Mãos, instrumento de prosperidade.
Pés, instrumento de posse, onde pisar a planta do pé será vosso. Eis que os vossos pés vão pisar a serpente, escorpião. É isso que ele vai dizendo. Então os nossos pés, eles têm um poderio muito grande, porque os pés vão caminhar, eles vão levar. Eu até posso pensar, eu posso visualizar, eu posso ter mão pronta para prosperar, mas se meus pés não forem, não vai. Eu preciso ir, eu preciso caminhar, mas com os pés atados. Então o que ele fez? Ele atou os dele, para que os meus fossem livres. Ele deixou o dele ser preso e derramar um sangue puro. Na pureza do sangue dos seus pés derramado, foi purificando os meus pés, que antes eram sujos, mas agora lavados pelo sangue do Cordeiro. Então ele foi ali cravado, ele fez isso. Cristo, ele é o caminho. Então ele teve os seus pés pregados para que os nossos pés pudessem voltar a caminhar. Levante a mão. Pai, em nome de Cristo, que os pés da igreja, de cada um que está ouvindo essa palavra, possa por fé no seu espírito entender que hoje os pés da igreja voltam para o propósito. Você vai voltar a caminhar no propósito, você vai voltar a andar no propósito, você vai andar em linha reta no propósito, você vai agora caminhar no propósito. Você já sabe o propósito, não consegui, agora vai andar no propósito. Os seus pés vão tomar o rumo, os seus pés vão chegar aonde ele determinou que chegasse. Aonde que eu chego, aonde ele quer que eu chegue, eu chegarei, porque os pés dele foram presos, sangraram para que os meus e os teus sejam livres para caminhar e tomar posse da terra da qual ele te dá por herança. Amém? Aleluia. Então nós temos as mãos e os pés, nós temos isso tudo redimido. Mas aí ele vai para a cruz, ele está crucificado. Então nós passamos todo esse trajeto, tudo isso, mas ele está redimindo. Redimir é trazer de volta, é resgatar, trazer ao formato original. Isso é redimir, é trazer para a condição original. A condição original de intimidade com ele. A condição original é de estar com ele na condição que Adão tinha antes da queda. Mas aí ele está na cruz. Sétimo, onde que sai sangue? Do seu lado. Ele já havia dado brado. Olha que interessante, ele já deu brado, aqui ele já havia dado brado, ele já havia dito assim, tetelestai, ele já tinha dito, está consumado, e aí ele tomba a cabeça e ele morre. Depois que ele morre, como havia uma regra, para o povo judeu não poderia passar das 6 da tarde, então os soldados falaram, é preciso quebrar a perna desse povo, porque o crucificado eles quebravam as pernas, porque ele ficava apoiado na cruz, pelos pés tentando respirar, então eles quebravam a canela, quebravam as pernas, porque daí ele não tem onde apoiar, ele morria asfixiado logo. Quando os soldados foram fazer isso com Cristo, eles fizeram dessa maneira que está descrito em João 19, João 19:33, diz assim, mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Não quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o seu lado com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. Mesmo depois que ele se vai, que ele morre, que ele tomba, ainda tem mais uma gota de sangue para sair. E ele vai ser perfurado do seu lado. Com uma lança ele perfura para ver se está morto mesmo, senão vai ter que quebrar a perna. Fala, não, está morto, não está, deixa eu ver. Enfia a lança. Mal sabia ele que ali estava sendo o parto da igreja. A igreja estava nascendo ali agora, porque ele já redimiu ela toda primeira e fez ela nascer agora do seu lado. Lembra de Adão e Eva? Eva sai da onde? Do lado de Adão, numa tipologia. Eva estava dentro de Adão. Então o próprio Criador agora põe ele para dormir. Adão vai dormir e dentro de Adão, de uma costela, ele vai tirar do seu... Costela já diz, é do lado, e tira dali e traz a Eva para Adão. É uma tipologia, simbologia. Cristo é o mesmo, na mesma projeção profética, é a mesma coisa. Isso ocorreu com Cristo. Cristo agora morre, ou no caso ele adormece como foi Adão, e do seu lado perfurado agora sai sangue e água. Do seu lado agora nasce a igreja. E vai nascer a igreja a partir daqui, uma igreja. Só que é interessante, ela nasce, brota agora, porém ela já está toda redimida. Está redimida já do seu suor, ou seja, ela já começa descansando. Você percebe que ele começou dando descanso?
Começa descansando, já começa dando, logo de cara já vai dando descanso, aí dá descanso, já cura enfermidade, aí ele já traz identidade, aí ele já vai dando condição de prosperar, ele já vai dando condição de pisar na terra e tomar posse, e agora ele faz ela brotar, e diz que saiu sangue e água. E mesmo assim agora, com sangue e água, o sangue é para me resgatar, a água é para me manter puro depois de resgatado. A palavra é símbolo da água. Então eu vim para Cristo, dei minha vida a Cristo. O sangue fala da salvação. E a água, ela fala de reino, porque agora pela água da palavra, eu agora estou salvo pelo sangue e posso reinar, porque a água da palavra não para de fluir. Lembra que ele disse para aquela mulher na beira do poço? Do seu interior fluirão rios de água viva, porque a água veio com o sangue. Ou seja, agora esse sangue que faz trazer à tona o meu nascimento, do qual eu posso nascer de novo agora, do Espírito, através do sangue do Cordeiro, que me resgatou. Agora a água da palavra me sustenta no caminho. Então ele vai usar essa mesma tipologia, da onde ele agora é perfurado do seu lado, com uma lança, imediatamente brotou sangue e água. O sangue me traz ao caminho, a água me mantém no caminho. O sangue ele vai me trazer ao caminho, estou salvo. Mas eu quero caminhar, então a água da palavra, todo dia, uma gota da palavra é suficiente para tirar toda a tua sede no teu espírito. Todo dia um versículo, todo dia uma palavra, todo dia algo que é dito, todo dia, todos os dias você vai tomando. Você não bebe água uma vez por mês, a água comum, essa água aqui. Não bebe essa aqui lá uma vez ou outra, é todo dia, e várias vezes no dia. A palavra é a mesma coisa. Quando o teu corpo físico tem sede, você pega a água e bebe. Mas quando o teu espírito tem sede, você abre a Bíblia e lê. Ouve a palavra, bebe e vai tomando a palavra. Então, aqui ele está redimindo, de uma vez por todas. E ele faz a obra completa. Ele vai redimir pelo sangue, completar esse último derramamento de sangue, redimir todo o sangue derramado de uma esposa que ele foi formando uma esposa. Ele foi formando, trazendo descanso para ela, curando ela, formando a identidade dela. Ele foi trazendo prosperidade nas suas mãos de volta, foi liberando os seus pés. Ele foi trazendo, ele foi caminhando com ela. Quando chega aqui, a última gota de sangue agora ele derrama e a forma por completo, salva. Só que agora ele usa a palavra como uma tipologia de reino, porque no reino do milênio fluirá um rio. Então a palavra, vai fluir do seu trono. Há um rio, aonde esse rio passar haverá vida. E a água da palavra gera vida em mim. Mas eu já não nasci de novo, já não tenho vida? Sim, eu estou salvo, mas ele não quer eu apenas salvo. O salvo para mim já está muito bom, mas para ele não. Ele quer que seja salvo e que com ele reine. E para reinar com ele eu preciso da palavra. Não dá para reinar sem conhecer a palavra. Não dá para reinar se eu não tiver a revelação da palavra. Eu preciso. E ele me resgatou, ele fez isso comigo e com você. Então eu quero, nesse último tópico aqui, da onde sai, ele derrama sangue e água do seu lado, que ele nos forma. Eu quero que hoje, você que já foi formado em Cristo, já nasceu de novo, você já está salvo, que você possa voltar novamente à condição. Lembre-se, ele é quem? Ele é rei dos reis. Quando ele derrama sangue, ele faz de mim uma rainha, e através da água ele confirma essa coroa sobre mim. A palavra vai firmar a coroa sobre a tua cabeça. Não despreza a palavra, porque a palavra, que é o próprio Cristo, vai te coroar. Eu profetizo, levanta a tua mão, eu profetizo na tua vida, que além de salvo, o que já é maravilhoso, tem algo muito mais que maravilhoso. É um salvo que vai reinar com Cristo, porque na sua troca messiânica como Messias, ele também faz uma troca. Ele também se esvazia para que você seja cheio dele. Ele também faz uma troca para que agora ele compartilhe com você a coroa de rei que é dele. E ele faz de você também rei. Por isso, a partir de agora, ele te chama de meu rei, de rainha. E ele é rei dos reis a partir daí. Agora ele diz, eu sou rei dos reis, e eis os meus reis, eis as minhas rainhas, eis os meus filhos que estão à minha mesa, porque agora ele consolida, não apenas a salvação, mas ele consolida o reino, em nome de Cristo, que seja consolidado o reino na tua vida.
Não resista à revelação do reino, porque aquela água vale pelo reino. Aquela água é o reino que vai fazer com que você flua, com que você no milênio esteja fluindo exatamente aonde aquele rio passar, vai trazer vida e você estará fluindo no mesmo rio, porque do teu interior fluirão rios de água viva. Isso é para quem reina. O sangue salva, a água te faz reinar. É pela palavra, pelo poder da revelação da água viva. Ele é a água viva. Então o seu sangue nos resgatou e nos trouxe a esse lugar. E assim seja sobre mim e tua vida, em nome de Cristo. Amém. Amém. Filhos benditos. Sangue, vida, a água se refere a reino. E agora eu volto para o texto que eu comecei. 1 Pedro 1,18. Porquanto estáis cientes, agora você está sabendo, você está ciente, de que não foi mediante valores perecíveis como prata e ouro. Por quê? Porque você vale muito mais que isso. Tem gente que anda pendurado no ouro, tudo. Cristo fala para você, vale muito mais do que isso. Você vale muito mais que prata e ouro. Não foi com prata e ouro que fossem resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Então ele resgatou. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mácula, sem defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. É um favor que ele faz de se revelar a nós como o nosso resgatador, o nosso remidor. O seu sangue me resgatou, o seu sangue faz de mim ser um filho e ainda um filho que reina. Tudo pelo poder do seu sangue, tudo pelo poder da sua palavra. Então eu preciso nesses tempos entender e trazer à memória que ele poderia ter negado tudo isso, mas ele não negou, ele te amou lá desde a eternidade, já tinha um plano feito. Desde lá, ele poderia dizer não, mas ele disse sim. Então eu digo hoje, por que eu vou dizer não para ele? Só quem tem a perder sou eu. Só quem tem a perder sou eu. Então ele fez isso. E aí o que eu faço? Nada, você só crê. Crê no sangue. Crê no poder do sangue, porque ele nos resgatou. Amém? Vamos ficar de pé, vamos dizer isso cantando. Vamos dizer isso cantando. Diga isso cantando. Consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Dos reis é o Senhor, um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, e o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é o Rei dos Reis é o Senhor, um gesto simples de amor, um jumentinho
pôde deter, e o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, e o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, e o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, e o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. A minha vitória, ela não está no sangue que foi derramado, mas é o fato da morte não pôde deter, não pôde detê-lo, não pôde prendê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele enganou as trevas, ele enganou Satanás. Satanás se fez enganado, porque pensou que iria detê-lo. A morte não pôde detê-lo. Ele pagou o preço de sangue, aí ele toma o sangue de volta com você junto. Então hoje ele ressurreto é o Rei dos Reis. Por isso hoje você pode ser chamado de rei, você pode ser chamado de rainha. Você é um remido, um redimido, um comprado de volta. Ninguém poderia pagar o preço que ele pagou. Nenhuma entidade, nenhuma deidade, nada, ninguém poderia pagar, nem anjo, nem demônio, nem os ídolos pagãos. Ninguém poderia pagar, mas ele pagou, mas ressuscitou, porque ele era puro, e sendo puro, ressurreto, faz de mim, de você, filho e filha. Você é filho e é filha, tem identidade, tem as mãos livres, tem descanso, tem posse nos pés. Você agora é filho, é aquele que vai reinar. Glória seja dada ao Rei, aleluia. Oh, bendito! Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória
morte não pôde deter, e o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, e o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. A obra não está completa. Vai chegar um dia que Ele vai te buscar e vai te levar para a mesa dEle. E Ele diz na sua palavra assim, ó: alegremo-nos e exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Ele vai casar, Ele vai casar, e a sua esposa já está preparada para vestir-se. Foi-lhe dado, providenciado linho fino, puro, resplandecente. Linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurado são os chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E lá está eu, lá está você, lá estamos nós. Nesse dia João te viu, nesse dia João viu você, nesse dia João te viu, nesse dia você foi visto. Nessa profecia João foi arrebatado, João viu no profético e ele enxergou a esposa do Cordeiro. Então ele nos viu lá, ele te viu lá, e logo os teus olhos estarão vendo Ele face a face. Esse dia está chegando. Não deixa ninguém tirar o valor do sangue, porque o sangue é tão valioso que só Ele poderia te comprar. Você foi comprado por um preço valioso de sangue. É esse sangue bendito de Cristo Jesus. Não é religião, não é homem, não é mulher, não é nada. É Cristo, é Ele que pagou. Você não tem um dito popular por aí: ah, pagou, leva. Pois é, Ele pagou e vai te levar. Amém? Quem pagou, leva. Se Ele pagou, Ele leva você. Você é dEle, você é dEle. Você tem dono, você tem um dono. Tem um rei que comprou tua vida e pagou sangue por isso. Amém? Esse é Yeshua HaMashiach, o Messias. É esse bendito que vem. Bendito, bendito, bendito. Ele é bendito. E Ele vem nos buscar. Não deixe os sofismas, as mentiras, os enganos, as distrações desse tempo presente te afastar daquilo que realmente tem valor. É trazer à memória o sangue que por mim foi derramado. Nunca esqueça disso. Isso te ajuda a manter no caminho. Fala: não, foi muito caro, não tem preço não, é valor mesmo. E aí prossegue, porque Ele está te esperando de braços abertos naquela mesa. Pai, em nome de Cristo, que cada um de nós possa ter essa revelação no nosso espírito, entender que nós não somos abandonados, nunca fomos, não somos desterrados, largados à margem, à beira do caminho. Não, nós somos aqueles que estão no caminho, somos aqueles que foram amados, chamados, queridos por Ele, aqueles dos quais foram comprados, fomos resgatados pelo Teu sangue. Cada gota de sangue remiu uma parte da nossa vida e nos formou, nos redimiu por completo. Pai, que essa palavra frutifique no coração da igreja, que essa palavra frutifique aonde quer que ela for pregada, onde ela for anunciada, que essa palavra frutifique nos ouvidos que ouvirem. Eu profetizo que os ouvidos que ouvirem essa palavra vão frutificar tanto no seu interior, que vai haver uma chama, vai pegar fogo dentro de si. Dentro de você vai haver uma chama ardente. É a chama da valorização pelo sangue do Cordeiro, que por mim e por você foi derramado, para que hoje possamos estar com Ele. Ele se fez homem, Ele deixou sua glória e se fez homem para habitar aqui na terra, para que agora nós possamos, através dessa troca, estar com Ele aonde Ele está, e Ele está no trono. Assim é a esposa do Cordeiro, aquela que com Ele no trono está. E para mim, Ele hoje estendeu o seu cetro. Para mim, hoje o Rei estendeu o cetro. E Ele é bendito.
Pai, em nome de Cristo, que essa palavra frutifique mesmo em nossos corações, a começar do meu, e que nenhum de nós esqueça de onde nós fomos tirados e por qual valor nós fomos resgatados, pelo precioso sangue. Ouro e prata é migalha, é o teu sangue que tem um precioso valor. Obrigado, Pai, pela minha família, pela minha casa. Obrigado pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelas irmãs, obrigado por podermos andar juntos, obrigado por podermos criar os filhos e ver as crianças crescendo dentro do reino. Obrigado por poder ter a revelação de quem Tu és, por nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado, Pai, em nome de Cristo. E que a luz do mesmo Cristo brilhe no teu rosto, e que você possa ter hoje, a partir de hoje, brilhando no teu rosto, a luz de um Cristo que não está mais morto. Ele ressuscitou, a cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio e você ficou cheio. Esvaziou cruz, esvaziou túmulo para encher você. Estamos cheios da glória do Deus vivo, cheios da glória daquele que venceu, e Ele vai nos levar para Ele. É um imã, é já que Ele vai te atrair para Ele. Segura, é já que você sobe, em nome de Cristo. Que a glória bendita seja com você, com toda a tua casa, em nome de Cristo. Abrace quem você puder, fica debaixo dessa bênção. Que a luz de Cristo brilhe no teu rosto, que você desfrute dessa glória. Desfrute dessa glória. Você não é desse mundo, você está, mas não é. Amém? Ele ressuscitou, estamos vivos com Ele. Louvado seja e bendito seja aquele que vem. Pode abraçar teu irmão, aquele que você pode, abraçar. Dá um abraço, você de casa também. Eu dou para você o nosso abraço. Que você seja abraçado, envolvido por essa glória bendita. Yeshua, Rei! Ao Rei! Oh, aleluia!